Flávio, a sua avaliação aí desse Corinthians que avançou contra o São Bernardo. A gente esperava no programa de ontem, quem nos acompanha diariamente acompanhou nos últimos dias o Piperno apostando com pilhado, R$100 na vitória do São Bernardo. Ontem também a gente comentava, ó, é um jogo que o Corinthians não deve ter assim tanta facilidade. E o Corinthians passou 2-0 sem sustos até, né, Flávio? Boa tarde. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, amigos. Eu achava que o jogo ia ser difícil. Agora, só queria fazer um detalhezinho. Às vezes a gente encontra o cara fala, pô, tua profissão é tão boa, né? Você fala o negócio, aí se não der certo a gente explica. Mas ela tem também essas coisas. Como você falou antes, eu transmiti o jogo. Portanto, eu tive que falar do jogo uma vez. E depois teve o canelado. Eu vou falar outra vez. O jogo foi um lixo. O segundo tempo desse jogo foi uma coisa dantesca. Aquela coisa que você precisa tomar remédio pro fígado. E a gente tem que falar na hora... Depois, tem que falar, tá tudo certo. Torcedor do Corinthians que não viu falar o que aconteceu e tal. Isso aqui. Primeiro tempo teve futebol, segundo tempo foi horroroso. Mas não é que o primeiro tenha sido e tal, mas o segundo tempo é aquele jogo assim, tipo, mostra aí como é que não se joga futebol. É o exemplo. Só o jogador tentando cavar falta, fazendo cera, o juiz fazendo confusão, empurra daqui. Não tem futebol, uma coisa horrorosa. Qualquer coisa menos futebol. O Corinthians ganhou muito facilmente. Ele teve esse mérito, desde o começo ele se impôs no jogo. Surpreendente, né? Pra mim foi. Do jeito que ele ganhou muito fácil. Jogou sozinho, não teve São Bernardo. Ele ganhou sozinho. Quando ele sofreu o pênalti, foi 4 minutos, ele estava em cima já nos primeiros 4 minutos, fez o gol, continuou atacando, fez o segundo gol. Quando teve o Garro expulso, também não se abalou. Em nenhum momento houve adversário. O Corinthians jogou sozinho. Então, mereceu tranquilamente a classificação. Com relação ao lance do Fagner, claro que eu não vou absolver, mas eu acho que na dinâmica do jogo, na foto parada fica muito claro que ele mete o cotovelo. Na dinâmica, talvez tivesse passado batido e talvez não tenha sido nem intenção dele bater. Não estou defendendo, porque a gente sabe como é que é. Mas o histórico do Fagner é que é um problema. Só isso. Agora, é ridículo você não ter VAR. É ridículo. Se a tal da competição é tão rica... Então aí precisa ver, ele sai para dar a cotovelada ou ele abre o braço e o cara bate ali? Já fica esperando o queixo adversário. Pode ser, uma boa leitura. Um abraço. É uma boa leitura, Vanderlei, uma boa leitura. É louco. É que eu acho que na dinâmica do jogo, quando ele pula, o braço sobra, mas... Não, se fosse expulso, acho que nem o Fagner ele se especializou nisso. Isso. No jogo anterior... Isso é que joga contra ele. No jogo anterior ele fez a mesma coisa. Santo André. Tem feito a mesma coisa. Então, poxa vida. Então, de qualquer maneira, a superioridade do Corinthians foi tão grande que eu quero acreditar que mesmo que ele tivesse sido expulso, não teria mudado muito, não. O São Bernardo não existiu. O jogo foi horroroso, principalmente no segundo tempo. Sim. Negócio de maluco de ruim. Não é? Porque normalmente os jogos são ruins, né? Mas esse aí foi... daqueles assim pra você guardar, né, sabe? O segundo tempo desse jogo foi uma coisa absurda. Mas o Corinthians passou fácil. Foi muito... Aí eu achei que ele foi empurrado, sim. Achei que eu não teria feito, não teria expulsado, não. Ele exagera, mas houve o... Dá uma olhadinha, Flávio. Se é ele soltou o corpo. Olha lá, dá uma olhadinha. Mas quem empurra ele é o jogador. Tanto o jogador toma cartão. Mas ele empurra. E ele toma. Ele não tem empurra. Só o cara empurra ele. Eu só vejo o E aí ele toma cartão amarelo, ele já tinha por uma entrada violenta. Que se ele tivesse sido expulso de cara, eu não teria achado errado. Mas aí, empurra daqui, empurra. O cara, sei lá. Eu não vi ele empurrar. Súmula, o Braulio da Silva Machado escreveu o seguinte: a justificativa da expulsão do Garro. Expulsei Rodrigo Garro do Corinthians por trocar empurrões com o adversário no momento em que a partida se encontrava paralisada. E pela imagem que a gente tem, ele não empurra o atleta do São Bernardo, ele é empurrado. E tem outro detalhe. Ele apresentou o cartão amarelo para o Garro e para o jogador do São Bernardo e esqueceu que o Garro já tinha um cartão amarelo. Ele demorou um pouquinho, acho que alguém deve ter avisado ele, ele já tem cartão amarelo. Aí ele foi lá e aí apresentou o cartão vermelho. Esqueceu. Aí que ele esqueceu do cartão. A chance no VAR desmentir e tal, mas não tinha nem VAR para desmentir, né? Vai ver se numa dessas, sei lá, ele tivesse lembrado que o Garro já tinha cartão amarelo, acho que ele não teria expulsado. A minha avaliação foi que ele simulou. Aquele negócio, é aquele negócio que ele abdicou. Se fosse bola correndo, ele abdicou do jogo. Ele podia... É que o árbitro fala de que teve troca de longe. O que o árbitro fala, eu estou falando o que eu vi.
né? O que o árbitro escreveu aí, porque também não é um sucesso, né? Eles escrevem coisas assim que às vezes ninguém viu, mas tudo bem, é outra conversa. Estou dizendo, eu vi, estava no estúdio junto com o Flávio, eu vi na hora, para mim simulou, não é para fazer esse carnaval, soltar o corpo. São 2 jogadores lá, não teve uma força suficiente para jogar o cara no chão. É isso. Mauro César Pereira deu Corinthians. O Corinthians está na próxima fase da Copa do Brasil, Mauro. A sua avaliação, e também tem esses lances polêmicos, né? A rede social vai à loucura, como sempre, né? Debatendo esses lances, o do Fagner, o do Rodrigo Garro. Também teve o do gol do Yuri Alberto, enfim. O que falar desse jogo, Mauro César? Boa tarde. Boa tarde, Pedro, companheiros. Um jogo horroroso, como disse o Flávio, péssimo segundo tempo, realmente foi uma tortura, não acabava nunca, uma arbitragem à altura, né? Muito ruim. E o Corinthians fez a sua obrigação, que é passar pelo São Bernardo, né? Porque foi criado aí uma narrativa antes do jogo de que o São Bernardo é boa equipe, de fato, boa equipe, a campanha é legal e tal, a temporada, mas é óbvio que existe uma grande diferença técnica entre os times, diferença de investimento, e o Corinthians só fez sua obrigação, que é passar pelo São Bernardo. Já não tem vaga garantida na Copa do Brasil ano que vem, só que faltava ser eliminado, né? Depois de ser eliminado precocemente do Campeonato Paulista. No mais, o de sempre. Arbitragem ruim, confusa, expulsões exageradas, interferindo no andamento do jogo. Então, assim, tudo combinou. Jogo ruim, arbitragem ruim, perfeito. Perfeito, assim. Uma noite perfeita para quem detesta futebol. A gente está acompanhando aqui os melhores momentos desse jogo, né? De fato, o segundo tempo foi sofrível, né? Foi difícil de acompanhar. O editor pediu aumento para fazer só os melhores momentos. Mas eu estava acompanhando a defesa do Cássio, porque 11 contra 11, no primeiro tempo, o Corinthians foi melhor. Abriu 2-0, e aí a primeira grande chance do São Bernardo, aliás, a primeira finalização a gol do time da casa acontece justamente nesse lance que o Cássio faz um milagre. E o Cássio ontem, esse lance mesmo, esse lance que a gente está acompanhando agora, para você que nos acompanha por imagens no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Então, assim, 11 contra 11, Corinthians foi melhor na primeira etapa, aí depois teve a expulsão do Rodrigo Garro, que eu discordo, veio o segundo tempo, São Bernardo teve o atleta expulso, que foi o zagueiro Helder, envolvido na expulsão do Rodrigo Garro. Ele acaba, enfim, pedindo um ataque promissor do Corinthians, já tinha cartão amarelo, acabou sendo expulso, aí ficou 10 contra 10. Corinthians, no segundo tempo, mais administrou do que jogou. Por isso que ficou tão ruim de assistir o jogo, né? Ficou muito ruim de assistir o jogo desse jeito, dessa forma. São Bernardo 0, Corinthians 2. O diretor de futebol do Corinthians, o Rubão, protestou contra a arbitragem nas redes sociais. Em sua conta no Twitter, ele reclamou da atuação de Braulio da Silva Machado. E nós temos aqui a publicação do Rubão nas redes sociais. O Rubão escreveu o seguinte, abre aspas, é inacreditável como gostam de operar o Corinthians. É vergonhoso. É vergonhoso. Vamos por mais. O trabalho continua, fecha aspas. Inclusive, nas últimas horas eu fiquei sabendo que o Rubão agora tem uma conta oficial no Twitter. Os colegas, né, os setoristas que cobrem o dia a dia do Corinthians, e já usou a rede social aí para protestar contra a arbitragem. E o Antônio Oliveira, depois do jogo, também se manifestou sobre o assunto. Podemos ouvir o Antônio Oliveira, técnico do Corinthians, falando sobre a arbitragem? Vamos lá, depois desse Corinthians 2, São Bernardo 0, o Antônio Oliveira falou, e você acompanha agora aqui no Bate Pronto da Jovem Pan. Eu não vou tecer qualquer comentário sobre a arbitragem. Faz o seu trabalho, o melhor que sabe, portanto... eu acho que a função de árbitro não é fácil. Muito mais ainda sem o auxílio do VAR. Eu não gostaria de ser árbitro, porque se existe elemento no campo de jogo que não pode errar, é ele. Tudo cai sobre ele, e todas as revoltas e frustrações é nele que bate. Agora, também acho que ele deve lesar pela saúde do jogo. E é mais bonito ver um jogo 11 contra 11 do que estarmos a condicioná-lo, acho que de forma até desnecessária, como é o caso daqueles cartões amarelos, porque se for nesse caso, repare que o empurra aqui, empurra ali, não há os jogos que terminem, portanto, nessa perspectiva, em relação à minha nem vou comentar, portanto, as pessoas já, quer dizer, eu já estou aqui, eu
eu já estou aqui há 4 anos no Brasil, vou começar o meu 5º Brasileirão. Portanto, os árbitros já me conhecem. Agora, eu acho é que o comportamento deles deve ser igual para todos, e não olhar às caras. Portanto, se for assim, eu estou aqui sempre para ajudá-los dentro da minha forma de ser e de estar, que eu não vou abdicar. Essa é a minha forma de viver, apaixonado ao jogo, sempre com respeito por todos os intervenientes do jogo, como árbitro. Lembrando mais uma vez que a arbitragem ontem não contou com o VAR e o Antônio Oliveira também foi expulso. Mas assim, o cartão amarelo que expulsou o Rodrigo Garro é o cartão amarelo que aqui no futebol brasileiro se justifica pelo o árbitro tem que controlar o jogo, por isso que ele teve que apresentar o cartão amarelo. É a arbitragem que muitas vezes ignora lances como o do Fagner e dá mais importância para lances de controlar o jogo, Vanderlei Nogueira. E aí entra também a reclamação dos dirigentes. O Rubão disse que o Corinthians foi operado. Você viu dessa forma, Vanderlei? É lógico que não, né? Eu não vi o Corinthians operado. Quanto custará sair pro... Não sei, se for pro tribunal, se alguém achar que... É uma declaração que não consta no relatório que foi feito pelo árbitro. Ele está falando... Rede social, será que tem preço diferente? Não sei se vai... Ofensa pessoal. Mas se por acaso... E ele pode ter comprado um pacote também, um combo, combo ofensa e pessoal e rede social. Se por acaso ele falasse pro árbitro ouvir, isso. Você está operando o nosso time. Isso. Aí, é um preço. Iria para o relatório. Isso. Se fosse para o tribunal, imagino que agora está criada uma jurisprudência. Do preço. Atenção, operado. A multa pela palavra operado é de tanto. E aí está liquidado. Rede social não tem ainda um valor? Não sei que deve ter, né? Tem que fazer um pacote, um orçamento completo. Só vale pessoalmente? Não sei qual é o tipo do... Online. É a distância. Ofensa à distância. Se tiver pedido de desculpa. Eu não acho que vou... Pedido de desculpa é online ou é pessoal? É isso que tem que discutir. Acho que é preciso a gente resolver isso agora no tribunal, que é uma coisa muito séria. O tribunal é muito sério. Então a gente precisa ver isso aí, né? Pô, quanto custa? Eu não sei exatamente o que vai acontecer, não deve acontecer nada, falou, acabou, morreu. Mas eu não acho que o árbitro, o Rubão falou, eu não acho que o árbitro operou o Corinthians, absolutamente. Ele cometeu erros, né? O VAR faz falta, é nessa hora que a gente percebe que o VAR faz falta, numa competição, no principal estado do Brasil. Eu acho assim inaceitável. Uma parte da competição tem VAR e a outra parte da competição não tem VAR. Tá? Se fosse lá em Nogueirópolis, que não tem recursos para isso, tudo bem. Mas a principal federação do país ou coloca ou não coloca. Você não pode fazer uma fiscalização da arbitragem ou uma ajuda da arbitragem numa competição de duas maneiras diferentes. Né? Mas não importa, não teve VAR. Não teve VAR e eu acho que o Corinthians não foi operado e o árbitro cometeu erros e acertos como todos os outros. E o principal erro para mim foi, mais uma vez, uma cotovelada claramente desproporcional do Fagner, que não foi punida pela arbitragem. O Fagner tem bom futebol, ele pode fazer muito melhor do que ele tem feito, eu acho. Jogador importante na história do Corinthians, já falei isso aqui várias vezes, mas ele nunca tem uma marcação doce, entre aspas. A marcação dele é sempre para arrancar uma minhoca. Chega para arrancar uma minhoca. Quer dizer, então, ele realmente, o adversário que tem a marcação do Fagner, corre risco mesmo de tomar uma pancada dolorida para valer. É isso. Ô Flávio, esses dias acompanhando a UEFA Champions League, teve Arsenal e Porto, um jogo que o Porto precisava do empate, tinha vencido o jogo de ida, né? Então, um jogo que geralmente, aqui para o árbitro sul-americano, é difícil de apitar, tem que controlar a partida, porque o time visitante faz muita cera, muitas faltas. E em 90 minutos de jogo, mais a prorrogação, o árbitro só deu 3 cartões amarelos. E controlou o jogo apitando, claro. Não necessariamente apresentando o cartão para controlar a partida, como se fala aqui no futebol brasileiro, por exemplo. E tem esse detalhe, né, que a gente citou, que muitas vezes você dá o cartão por controlar a partida ou simplesmente por nada durante o jogo
e esquece lances como o do Fagner, que aí sim teve, né, acho que violência e era muito mais importante do que esse lance na área do Rodrigo Garro. E há o daronquismo, né, que você vai parando o jogo mesmo que não tenha nada. Os jogadores de lá colaboram um pouquinho mais, né? Quem? Jogadores. É porque se eles se aproximarem, eles se ferram, colaboram um pouco mais. Eles se ferram, aqui, não pode. Aqui vira uma zona. Exatamente. Os jogadores não colaboram nada. Eles pedem pro árbitro errar. Eles fazem tudo pro árbitro errar. Eles simulam, eles cavam, eles enchem o saco. É isso aí. Botam. Lá é outro papo. Lá a coisa é séria, né? Lá é uma liga. Não é essa coisa varziana, que os caras estimulam que se faça isso. Então um reclama, outro reclama, não, eu vou xingar para poder ter um lá na frente, agora com o negócio de pagar a multa, então você compra um pacote de ofensa pro árbitro, você pode, com a grana que você investiu, você pode xingar à vontade, né? Pressionar e tal. Talvez tenha um pacote para você chegar no árbitro e falar no ouvido, no pé do ouvido dele, também paga um pouquinho a mais e pode chegar na orelha do cara. Aí o cara não tem respaldo nenhum, é claro, né? E mais um detalhe, o Corinthians, quando visitou o São Bernardo pelo Campeonato Paulista, foi derrotado por 1-0, jogo também que marcou o técnico do Corinthians na ocasião, o Mano Menezes, né? Aquela cobrança que ele fez para cima do Yuri Alberto, chamou o Yuri de burro. Ontem, Yuri Alberto abriu o placar para o Corinthians. Na temporada, já são 12 jogos, 6 gols marcados, 75% de conversão de chances claras para o Yuri Alberto, que parece que retomou a confiança com a chegada do Antônio Oliveira. Mauro César, tinha torcedor do Corinthians muito chateado com o Yuri Alberto, que não via uma saída para o jogador. Até aqui, pelo menos nessa temporada, e com a saída do Mano Menezes, melhorou o rendimento do Yuri Alberto com a camisa do Corinthians, Mauro. O Yuri Alberto é um bom jogador, mas viveu uma fase ruim. O time também do Corinthians no ano passado, um time muito desorganizado, muito mal treinado, e ele se afundou no meio daquilo tudo, muita cobrança, né? E acho que aos poucos ele vai recuperando aí a sua confiança e as coisas vão acontecendo de uma forma um pouco melhor para ele. Eu acho que é gradativo. Se o time melhorar, a tendência é o Yuri também crescer. Eu acho que ele é um bom jogador, que foi rotulado aí como um jogador ruim por muita gente, por uma precipitação. Talvez não seja um jogador que valha tanto dinheiro, sei lá, como já movimentou, né? Mas ele é um bom atacante e acho que se o Antônio Oliveira organizar bem o time, ele vai começar a dar resultado. Pode fazer a dupla com o Pedro Raul, pode jogar com o Pedro Henrique, pode jogar com diferentes companheiros, mas acredito que ele possa dar retorno técnico sim ao Corinthians. É uma questão de o time funcionar um pouco melhor e também ele é muito jovem também, né? E ele ganhar mais confiança, né? Porque ele chegou cercado de uma expectativa muito grande, né? Ele foi contratado, trocado por um batalhão de jogadores e, sei lá, é uma negociação que até hoje não consegui entender lá com o Zenit. Mas acho que a tendência é que ele cresça em função de um time que deve ser mais organizado no campeonato. Acho que o Antônio Oliveira, aos pouquinhos, vai dando uma arrumada no Corinthians. A vitória de ontem foi importante para dar tranquilidade e o time poder trabalhar agora, porque vai ter um longo período até começar a jogar o Brasileiro, né? Ele vai dar mais ou menos um mês, né? Isso. Em torno de um mês. Porque agora tem data FIFA. Hoje é dia 15, né? O campeonato começa em meados do mês que vem. Se não me engano, começa dia 14 o Campeonato Brasileiro. 14 de abril. Ontem foi 14, então vai ficar no mínimo um mês. Se jogar dia 15, vai ser um mês e um dia. É um período longo, mas o técnico pode trabalhar. Bom, não é. Porque o ideal seria jogar as finais do Campeonato Paulista, ainda teria esse período de data FIFA para poder trabalhar com a maioria do elenco, exceto um ou outro que seja convocado. E não sei se quando a gente vai ter jogadores convocados, que tem estrangeiros, é possível que um ou outro saia, não sei. Mas o fato é que ficar fora do campeonato não foi nada bom, óbvio que não foi bom. Mas, já que ele está fora, né, ele também pegou o bonde andando, entrou no meio da competição, acho que tem aí o direito agora de fazer um trabalho. Agora vai existir uma expectativa de que comece o Brasileiro com um time mais bem treinadinho, arrumadinho, bem fisicamente, porque eles vão ter um mês, gente. Um mês para se preparar para o Campeonato Brasileiro e para a sequência da Copa do Brasil e também para a Sul-Americana. Segunda-feira tem um sorteio. É porque as finais dos estaduais vão acontecer aqui em São Paulo e também no Rio de Janeiro entre os dias 31 e 7, né? 31 de março e 7 de abril. 2 domingos, né? Isso, 2 domingos. Aí eu acho que essa semana, a partir do dia 8, deve ser de Libertadores e Sul-Americana. Né, que a Libertadores e a Sul-Americana vão começar no dia 3 de abril. Sorteio, inclusive, segunda-feira, com transmissão da Jovem Pan às 20 horas. E aí sim, no fim de semana, dia 14, né? Aí 13, 14, sábado e domingo, começa
enfim, o Campeonato Brasileiro 2024. Ô Flávio, falando sobre o funcionamento aí desse Corinthians, ontem com 2 atacantes, Pedro Raul e Yuri Alberto, com o Wesley, né? Jogador de velocidade, mobilidade, 1 contra 1. O que falar desse novo ataque, entre aspas, do Corinthians, Flávio? Foi muito bem. Ontem o Wesley jogando pela esquerda, fechando quando necessário, ele alternava com o Garro, às vezes o Garro caía por aquele setor e o Yuri Alberto fechava um pouco mais, o Pedro Raul centralizado e o Wesley abrindo todos os espaços pelo lado do campo. Gostei muito. Dá para fazer esse trabalho de uma maneira eficiente. Lógico que não são em todos os jogos, né, que o Corinthians vai poder usar esse sistema, mas ontem foi muito bem, gostei muito. O Antônio Oliveira achou uma boa solução para essa. O Yuri Alberto é um jogador que tem mais mobilidade mesmo, né? Mas ele estava jogando mais centralizado. Depois que o Pedro Raul saiu, ele colocou o Romero pela esquerda e centralizou o Yuri Alberto. Mas já não tinha mais jogo, né? Já estava naquele segundo tempo, aí já não deu para ver muita coisa. Mas são opções de jogo. Você pode fechar um pouco mais o lado com o Romero ou você pode ter o Yuri Alberto aberto e o Pedro Raul de centroavante. Mas acho assim, o Yuri Alberto é o titular. Você pode optar por Romero ou por Pedro Raul, dependendo da circunstância, dependendo do jogo. Ontem funcionou muito bem. O menino Wesley é outro que eu acho que não perde mais a posição, não. Está muito bem, quebra linhas, tem que estar confiante, tá jogando um belo futebol. O Bruno Prado falou que é o jogador que tem toda pinta aí de que vai para a Europa daqui a pouco. Pode ser o mais fácil, é o que muito jovem, mais fácil. Ele quebra linhas, né? O jogador bom jogador. Gosta, né? Corajoso, ele vai. Eu lembro que ele... Uma das primeiras partidas que ele jogou foi um jogo contra o São Paulo no campo do Corinthians. São Paulo estava quebrando o tabu e ele entra e sofre um pênalti ou não sofre ali. Eu lembro. Foi cavado. Cavado ou não, ele entra e ele vai fundo no time de São Paulo. E ele muda aquele jogo. Ali foi a primeira vez que ele me chamou a atenção. Realmente é um jogador bem interessante. Tem boa condição de jogo. E a evolução, né? Porque ano passado também chegou a ser criticado por conta dos erros na tomada de decisão, Wesley, e agora evoluindo cada vez mais, tem 19 anos, aí tem margem, né? Pelo que vem jogando e também pela idade muito jovem, de repente aí ser negociado, né? Que a gente até destacou isso nos últimos dias, né? Ao falar do futebol do Wesley, que é um jogador que tem esse potencial de ir para a Europa e tudo mais.